Bem-vindo ao Espaço Secreto. Aqui você vai conhecer histórias ocultas, teorias perturbadoras e mistérios que muita gente prefere esconder. Prepare-se, porque nada aqui é o que parece. Imagine ser levado às pressas para uma emergência. Ver as luzes do centro cirúrgico se acenderem sobre o seu rosto, sentir a agulha da anestesia e ouvir o bip rítmico do monitor cardíaco. Agora imagine acordar e descobrir que aquele prédio não tem eletricidade há 20 anos. O que eu vou te contar hoje não é apenas mais uma lenda urbana sobre fantasmas ou corredores escuros. É o caso perturbador de uma estrutura médica que, contra todas as leis da física e da lógica, continuou recebendo pacientes muito depois de suas portas serem acorrentadas e condenadas pelo governo. Existem registros, testemunhas oculares e até documentos médicos assinados em datas impossíveis que sugerem que este lugar nunca parou realmente de funcionar. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: quem ou o que estava operando as máquinas? Nós vamos mergulhar nos arquivos policiais esquecidos e nas plantas desse labirinto de concreto para entender como um hospital declarado morto continuou gerando vida e morte em seus subsolos úmidos. Prepare-se, porque a verdade sobre o que aconteceu na ala leste deste complexo vai fazer você questionar a própria realidade. E o que vamos revelar nos próximos minutos é a prova definitiva de que algumas portas nunca deveriam ser reabertas. Para entender a magnitude do que aconteceu ali, precisamos voltar ao dia exato em que o Hospital Santa Cecília deveria ter morrido. Era uma terça-feira chuvosa de outubro de 1998, quando o último funcionário administrativo trancou a porta de vidro da recepção principal. Aquele som da corrente de aço batendo contra as maçanetas de metal e o clique pesado do cadeado deveria ter sido o ponto final. O governo havia decretado falência, os subsídios foram cortados e, tecnicamente, aquele prédio de 12 andares se tornou apenas uma casca de concreto vazia, esperando pela demolição que nunca chegou. Nos primeiros meses, o silêncio era o único habitante. Quem passava pela avenida em frente via apenas janelas escuras, acumulando poeira e fuligem da cidade. A natureza começou a reivindicar o espaço, com trepadeiras subindo pelas paredes externas e o musgo tomando conta da rampa de ambulâncias. Mas foi no segundo inverno após o fechamento que a narrativa mudou. Não começou com fantasmas ou aparições translúcidas nas janelas, começou com algo muito mais tangível e, por isso mesmo, muito mais aterrorizante. Começou com a conta de luz. Um auditor da companhia elétrica, um homem chamado Marcos, foi enviado para verificar os medidores da região. O hospital, constando como desativado e sem fornecimento, deveria ter o relógio de medição parado, coberto de teias de aranha e estático. Mas quando Marcos desceu a escada externa para acessar a caixa de força principal no nível da rua, ele ouviu um zumbido. Era um som baixo, constante, aquele tipo de vibração que você sente nos dentes antes de ouvir com os ouvidos. O disco do medidor não estava parado, ele girava. E não girava devagar, ele girava com uma velocidade furiosa, indicando um consumo de energia compatível com uma fábrica em operação total ou um hospital com todos os equipamentos de suporte à vida ligados simultaneamente. Marcos reportou a anomalia. O relatório dele, que conseguimos desenterrar de um arquivo morto municipal, tem uma anotação feita à mão no rodapé que dizia apenas: desvio de carga não identificado, acesso ao interior negado por segurança privada armada. Isso nos leva ao primeiro grande mistério dessa história. Quem estava pagando por essa segurança? Oficialmente, o terreno pertencia ao Estado, mas não havia nenhum contrato de vigilância ativo. Mesmo assim, moradores de rua e exploradores urbanos que tentavam entrar no complexo relatavam a mesma coisa. Homens em uniforme cinza, sem identificação, parados nas sombras do estacionamento. Eles não falavam,
Não gritavam para você sair, eles apenas acendiam lanternas fortes diretamente nos seus olhos. E, segundo alguns relatos mais perturbadores, mostravam cabo de armas, que pareciam muito mais sofisticadas do que a de um guarda noturno comum. Mas a segurança externa era apenas a primeira camada da cebola. O verdadeiro horror estava acontecendo no terceiro andar. O terceiro andar era, historicamente, a unidade de terapia intensiva e o bloco cirúrgico. Era o coração pulsante do hospital quando ele estava vivo. E, contra toda lógica, parecia que o coração continuava batendo. Existe um relato de um ex-morador de rua, conhecido na região como Damião. Damião não era levado a sério pela maioria das pessoas porque sofria de esquizofrenia. Mas os detalhes que ele forneceu à polícia em uma noite de 2001 batem de forma assustadora com a planta arquitetônica do prédio. Uma planta que ele nunca poderia ter visto. Damião contou que numa noite fria, buscando abrigo, ele encontrou uma entrada de ventilação quebrada nos fundos, perto da lavanderia. Ele entrou rastejando, buscando apenas um canto seco para dormir. O prédio deveria estar gelado e cheirar a mofo, mas Damião disse que ao se aproximar do fosso do elevador de serviço, sentiu um sopro de ar quente. E junto com esse ar quente, veio um cheiro inconfundível. Não era cheiro de podridão, era cheiro de éter, cheiro de produtos de limpeza industrial. Aquele cheiro ácido e limpo que faz seu nariz arder quando você entra numa sala de cirurgia esterilizada. Ele subiu as escadas, guiado por uma curiosidade que superava o medo. No terceiro andar, a escuridão do corredor foi cortada por uma fresta de luz que saía debaixo da porta dupla do Centro Cirúrgico 2. Ele se aproximou e, ao encostar o ouvido na porta, não ouviu o silêncio do abandono. Ele ouviu o som ritmado e mecânico de um respirador artificial. Tsh, clac, tsh, clac. E vozes abafadas, calmas, trocando instruções técnicas. Ele disse à polícia que ouviu alguém pedir bisturi e o som metálico de instrumentos sendo colocados numa bandeja de aço. Damião fugiu naquela noite, não porque viu um monstro, mas porque o que ele ouviu era humano demais, real demais para aquele lugar morto. Quando a polícia finalmente foi investigar, dias depois, encontraram a sala vazia. Mas aqui está o detalhe que faz os pelos da nuca se arrepiarem. O chão estava limpo. Todo o hospital estava coberto por 3 anos de poeira grossa e detritos, exceto o Centro Cirúrgico 2. O chão brilhava. Havia cheiro de cloro fresco no ar, e na lixeira de pedal no canto da sala, encontraram uma gaze suja de sangue fresco. O sangue foi coletado, mas a amostra se perdeu a caminho do laboratório. É conveniente, não é? Coisas assim acontecem com uma frequência alarmante quando se trata desse caso. Muita gente deixa passar esses detalhes porque prefere acreditar que foi apenas uma falha burocrática. Da mesma forma que muita gente assiste aos nossos vídeos e esquece de verificar se está inscrita no canal. Então aproveita agora, dá uma olhada rápida se o botão de inscrição está clicado, porque o que vamos descobrir sobre o subsolo desse hospital vai exigir que você esteja aqui para ver. Voltando ao rastro de evidências, precisamos falar sobre os pacientes fantasmas. Entre 2002 e 2005, o índice de pessoas desaparecidas na região ao redor do hospital teve um pico estatístico inexplicável. Eram, em sua maioria, pessoas invisíveis para a sociedade, andarilhos, fugitivos, pessoas sem família. O tipo de gente que, se sumisse, ninguém faria muitas perguntas. Mas um caso quebrou esse padrão. Uma jovem chamada Clara, de 22 anos, desapareceu voltando da faculdade. Seu carro quebrou a 2 quadras do hospital abandonado. Clara reapareceu 3 dias depois, vagando em uma estrada a 20 quilômetros dali. Ela estava desidratada, confusa e em estado de choque, mas ela não tinha nenhum ferimento físico aparente. Pelo contrário,
Clara tinha uma cicatriz antiga no abdômen, resultado de uma apendicite ou infância que tinha cicatrizado mal, deixando um queloide alto e feio. Quando os médicos a examinaram após o reaparecimento, ficaram chocados. A cicatriz antiga havia sumido. No lugar, havia uma linha fina, rosada e perfeita, fechada com uma técnica de sutura que um cirurgião plástico experiente descreveu como arte pura. Alguém havia reoperado Clara. Alguém a levou para dentro daquele prédio, a anestesiou, abriu seu abdômen, corrigiu uma cicatriz antiga e a fechou com uma precisão milimétrica. Mas por quê? Qual o objetivo de sequestrar alguém para realizar uma cirurgia estética reparadora e depois soltá-la? Clara, sob hipnose regressiva meses depois, lembrou-se de apenas uma coisa: luzes cegantes sobre o seu rosto, e um homem de máscara cirúrgica azul que sussurrava repetidamente: "A carne é imperfeita, mas nós podemos consertar. Nós sempre podemos consertar." Ela disse que o homem não tinha olhos. Ou melhor, onde deveriam estar os olhos, por trás dos óculos de proteção, havia apenas uma escuridão profunda, como se ele estivesse olhando através dela, e não para ela. Isso nos leva à teoria do cirurgião sombra. Durante anos, fóruns da internet especularam que um médico, talvez enlouquecido pela perda da licença ou por um trauma, estivesse usando o hospital como seu laboratório pessoal. Mas um médico sozinho não consegue operar um gerador industrial, manter a esterilização de uma sala, conseguir anestésicos controlados e descartar lixo biológico. Ele precisaria de uma equipe. Ele precisaria de fornecedores. Ele precisaria de uma rede. E é aqui que entramos na parte mais física e perturbadora da nossa investigação. Nós conseguimos as plantas originais da fundação do prédio, datadas de 1960, e as comparamos com as plantas da reforma de 1990. Existe uma discrepância. Na planta de 1990, o elevador de carga desce até o subsolo 2, onde ficava o necrotério e a caldeira. Mas na planta original de 1960, existe um fosso desenhado que desce mais um nível, um subsolo 3. Não há escadas para o subsolo 3 nas plantas modernas. As entradas foram concretadas ou escondidas atrás de paredes falsas de gesso durante a reforma. O que quer que esteja lá embaixo foi selado propositalmente antes mesmo do hospital fechar. Mas se o hospital continuou funcionando secretamente nos andares de cima, de onde vinha a energia? De onde vinha a água? A resposta lógica é que o coração dessa operação clandestina não estava no terceiro andar, onde Damião viu as luzes. O terceiro andar era apenas o palco. Os bastidores, a máquina que mantinha um monstro vivo, estava nesse terceiro subsolo esquecido. Nós encontramos um antigo funcionário da manutenção, um senhor já de idade que trabalhou na reforma de 90. Ele não quis gravar o rosto, e a voz dele tremeu o tempo todo durante a entrevista. Ele nos entregou um molho de chaves que guardou por 30 anos. Uma dessas chaves, segundo ele, abre uma porta de serviço que fica atrás dos geradores antigos. Uma porta que ninguém nota porque foi pintada da mesma cor da parede. Essa chave é a nossa entrada. E o que esse funcionário nos contou sobre o que ele viu ser descarregado de caminhões, sem identificação na calada da noite, pouco antes da reforma acabar, muda completamente a teoria de que isso é apenas um hospital clandestino. Não estamos lidando apenas com medicina ilegal. Estamos lidando com algo que desafia a biologia. O hospital não estava apenas aberto. Ele estava cultivando algo. Acompanhe, porque agora nós vamos entrar na mente de quem projetou esse sistema. Vamos analisar o perfil psicológico do diretor clínico que desapareceu no dia do fechamento e nunca mais foi visto. O nome dele era Dr. Almeida, e os registros acadêmicos dele mostram uma obsessão particular e doentia por regeneração celular extrema. Se você acha que a cirurgia em Clara foi estranha, espera até ouvir sobre os doadores, porque para um hospital funcionar,
Ele precisa de suprimentos. E para o tipo de procedimento que estava sendo feito ali, os suprimentos não vinham de caixas de papelão ou farmácias. Eles vinham andando. A noite está caindo aqui fora enquanto eu gravo isso, e a silhueta do Santa Cecília se recorta contra o céu roxo, como uma cicatriz na cidade. As janelas estão escuras agora, mas se você olhar com atenção, no canto direito do terceiro andar, às vezes, só por um segundinho, uma luz pisca. Não é uma lanterna. É o ritmo de um monitor cardíaco. E ele está acelerando. A chave que aquele funcionário nos deu pesava no meu bolso como se fosse feita de chumbo, um lembrete físico de que a história que estávamos prestes a descobrir não pertencia ao passado, mas a um presente contínuo e aterrorizante. Caminhamos em direção à área dos geradores, contornando a lateral do prédio, onde a vegetação já tinha engolido a calçada e parte da alvenaria, criando uma barreira natural que afastava qualquer curioso. Mas nós não éramos curiosos comuns. Nós estávamos ali por uma resposta. O ar naquela parte do terreno era diferente, mais denso, com um cheiro metálico que grudava no fundo da garganta. Uma mistura de ferrugem antiga e algo que lembrava ozônio, como o cheiro que fica no ar logo após um raio cair muito perto de você. Encontramos a porta de serviço exatamente onde ele descreveu, camuflada sob camadas de tinta descascada e fuligem industrial, quase invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. Minha mão tremia levemente quando inseri a chave na fechadura, o metal raspando contra o metal num som agudo que parecia um grito naquele silêncio sepulcral. E por um segundo eu tive certeza de que ela não giraria, que 30 anos de oxidação teriam fundido o mecanismo para sempre. Mas então, com um estalo seco que ecoou como um tiro na escuridão, a tranca cedeu. A porta se abriu com um gemido de dobradiças secas, revelando um corredor que não deveria existir em um prédio condenado. Pois ao contrário do exterior decrépito, o chão ali dentro estava limpo, livre de poeira, e o ar que escapou de lá de dentro era gelado, artificialmente refrigerado, o que confirmava nossa suspeita mais insana de que a energia nunca foi cortada. Entramos e fechamos a porta atrás de nós, mergulhando na luz pálida das nossas lanternas que dançavam pelas paredes pintadas de um verde clínico, uma cor escolhida propositalmente em hospitais para acalmar os pacientes, mas que ali parecia ter o efeito oposto, criando uma atmosfera de náusea e ansiedade. O zumbido que o funcionário mencionou começou baixo, quase imperceptível. Uma vibração que você sente nos dentes antes de ouvir com os ouvidos, vinda de algum lugar abaixo de nós, nas entranhas do edifício. Enquanto descíamos uma escada de serviço em espiral, comecei a pensar no Dr. Almeida e no perfil que montamos com a ajuda de psicólogos forenses antes de vir para cá. Almeida não era apenas um médico ambicioso. Ele era um narcisista patológico, com um complexo de Deus, um homem que via a ética médica não como uma guia, mas como uma barreira para os fracos. Os diários que encontramos em leilões obscuros na internet mostravam que ele acreditava que o corpo humano era um rascunho mal feito, uma máquina biológica obsoleta que precisava de atualizações. E para ele, o câncer não era uma doença, era um comportamento celular rebelde que poderia ser domesticado e redirecionado. Imaginem o perigo de uma mente brilhante que acredita que pode negociar com a morte. E o pior é que ele tinha o carisma necessário para convencer outras pessoas disso. Chegamos ao subsolo e o zumbido se tornou um rugido constante de maquinário pesado, mas não eram os geradores antigos a diesel que esperávamos encontrar. O que vimos nos fez parar bruscamente. Atrás de uma parede de vidro reforçado, havia uma subestação elétrica moderna, compacta e silenciosa, com luzes de LED piscando em sequências rítmicas. Isso custa milhões. A infraestrutura para manter isso rodando escondido, desviando da rede elétrica municipal sem levantar suspeitas no consumo da cidade, exige um nível de corrupção e financiamento que vai muito além de um médico louco operando sozinho. Alguém muito poderoso ou um grupo de pessoas estava pagando a conta de luz desse lugar há décadas. Continuamos avançando pelo corredor principal do subsolo e foi ali que a verdadeira natureza do Santa Cecília começou a se revelar, porque as salas que passávamos não eram depósitos ou lavanderias. Eram celas, portas de aço pesado com pequenas janelas de observação idênticas às de uma prisão de segurança máxima ou de um laboratório de contenção biológica. Aproximei minha câmera de uma daquelas janelas. O interior estava vazio, mas as paredes estavam cobertas de arranhões profundos,
Marcas feitas por unhas humanas tentando escalar o concreto, desesperadas para sair. No canto de uma dessas celas, eu encontrei algo que fez meu estômago revirar. Um brinquedo de criança. Um urso de pelúcia sujo e esquecido. Isso mudava o perfil dos doadores. O funcionário da obra disse que os suprimentos vinham andando, e nós assumimos que eram indigentes, pessoas que a sociedade esqueceu, mas aquele brinquedo sugeria algo muito mais sinistro. Sugeria que famílias inteiras poderiam ter desaparecido aqui dentro, ou que o Dr. Almeida prometia curas milagrosas para crianças terminais, atraindo os pais para uma armadilha sem volta. Entramos em uma sala administrativa que parecia ter sido abandonada às pressas, com papéis espalhados pelo chão e arquivos abertos sobre as mesas. Comecei a folhear os documentos, buscando datas, nomes, qualquer coisa que nos desse uma âncora temporal. O que encontrei desafiou minha sanidade. Os arquivos não paravam em 1994, o ano oficial do fechamento. Havia registros de admissão de 1998, 2005, 2012. E então, minhas mãos congelaram sobre uma pasta azul. A data no topo da página era de 3 meses atrás. Paciente 402. Status: em transmutação. Doador compatível localizado. 3 meses atrás. Enquanto você vivia sua vida normal, ia ao trabalho, assistia séries na televisão, alguém estava sendo trazido para cá, para este subsolo gelado, para servir de peça de reposição em um experimento que nunca acabou. O hospital não funcionou mesmo depois de fechado no passado. Ele funciona agora, neste exato momento. Isso explica porque o funcionário da obra estava tão aterrorizado. Porque ele não queria mostrar o rosto. Ele sabia que não estávamos lidando com fantasmas, mas com uma organização criminosa ativa que usa a lenda urbana do Hospital Assombrado como o disfarce perfeito. Quem vai procurar pessoas desaparecidas num lugar que todo mundo tem medo de entrar? Nesse ponto, preciso pedir algo muito sério a você que está assistindo. Nós estamos arriscando nossa liberdade e nossa segurança física para trazer essa verdade à tona. O YouTube pode tentar derrubar este conteúdo por considerá-lo sensível. Então, por favor, verifique se você está inscrito e deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a entender que este é um jornalismo investigativo necessário e protege o vídeo de ser enterrado. Faça isso agora, porque o que vamos mostrar a seguir pode ser a prova definitiva de um crime contra a humanidade. Voltando aos documentos, percebi um padrão nos relatórios do Dr. Almeida. Ele falava obsessivamente sobre quimerismo. Na biologia, uma quimera é um organismo com 2 tipos de DNA diferentes, mas Almeida queria ir além. Ele queria fundir sistemas imunológicos, criar humanos que pudessem aceitar qualquer órgão, qualquer tecido, sem rejeição. Mas para criar um receptor universal, ele precisava colher, testar e descartar centenas de sistemas incompatíveis. O som de passos no andar de cima me fez apagar a lanterna instantaneamente. Ficamos paralisados na escuridão total do subsolo, ouvindo o som abafado de botas pesadas caminhando sobre o piso de vinil do térreo. Eram passos lentos, metódicos, não o passo rápido de um segurança fazendo ronda, mas o passo calmo de alguém que é dono do lugar. Esperamos 5, talvez 10 minutos, até que o silêncio voltasse, mas a adrenalina já tinha mudado nossa percepção. Sabíamos que não estávamos sozinhos. Decidimos que precisávamos subir. A luz que vimos da rua, aquela que piscava no ritmo de um coração, vinha do 3º andar. Se havia uma resposta final, ela estava lá. Subimos pela escada de incêndio interna, evitando o saguão principal onde ouvimos os passos. A cada andar que subíamos, o cheiro mudava. O ozônio do subsolo dava lugar a um cheiro adocicado e enjoativo de formol e éter, tão forte que fazia meus olhos arderem. No 3º andar, o corredor parecia interminável. As portas dos quartos estavam todas abertas, exceto uma no final do corredor, à direita. A porta da qual vimos a luz. Caminhamos encostados na parede, tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas o prédio antigo gemia a cada movimento nosso, como se tentasse nos denunciar. Quando chegamos perto da porta fechada, notei que havia uma fresta de luz saindo por baixo dela. Uma luz branca, clínica, forte. E o som? O som era inconfundível agora.
Bip, 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 bip. Não era uma gravação. Era o som orgânico e irregular de um monitor de sinais vitais monitorando um ser vivo. Olhei para meu cinegrafista e ele estava pálido, suando frio, mas fez um sinal positivo com a cabeça. Eu levei a mão à maçaneta. Ela estava morna. Girei lentamente, sentindo o mecanismo ceder sem nenhum ruído, provando que aquela porta era usada e lubrificada constantemente. Empurrei a porta e a luz nos cegou por um instante. Quando meus olhos se ajustaram, o que vi desafiou qualquer explicação lógica. A sala não era um quarto de hospital abandonado. Era uma UTI de ponta, equipada com respiradores digitais, bombas de infusão e monitores de última geração. Tudo funcionando, tudo ligado. No centro da sala, havia uma cama hospitalar cercada por cortinas de plástico transparente. O monitor cardíaco mostrava um pulso acelerado de 120 batimentos por minuto. Alguém estava naquela cama. Alguém que estava com muito medo ou com muita dor. Dei um passo à frente com a câmera fotada nas cortinas. Minha respiração estava tão alta que parecia preencher toda a sala. Estendi a mão para puxar o plástico e revelar quem, ou o que o Dr. Almeida e seus seguidores mantinham vivo ali por tanto tempo. Mas antes que eu pudesse tocar na cortina, algo aconteceu. O monitor cardíaco parou de bipar. Uma linha contínua e um som agudo interminável preencheram o quarto. O paciente não tinha morrido. Os sensores tinham sido arrancados. Alguém estava escondido atrás daquela cortina, esperando por nós. E no movimento brusco, a silhueta se levantou contra a luz. Não era um paciente acamado e frágil. Era alguém grande e estava segurando algo que brilhava sobre a luz cirúrgica. Recuamos instintivamente, mas a porta atrás de nós se fechou com uma batida violenta. Estávamos trancados. E a figura atrás da cortina começou a rir. Não uma risada de vilão de filme de terror, mas uma risada seca, rouca, de quem não usa voz há muito, muito tempo. Vocês acham que descobriram o segredo? Mas vocês só encontraram a sala de espera. A verdadeira cirurgia ainda nem começou. A cortina foi puxada violentamente para o lado. E o rosto que vimos nos encarando não era humano. Pelo menos, não mais. Se vocês acham que o que vimos no necrotério foi assustador, vocês não estão preparados para entender o que a ciência sem limites pode fazer com o rosto humano. O que estava na nossa frente era a prova viva de que a morte, às vezes, é uma misericórdia que foi negada aos hóspedes do Santa Cecília. E agora, nós éramos os próximos na lista de admissão. Vocês precisam entender que, até aquele momento, nós estávamos lidando com a teoria de um prédio assombrado, talvez um local onde viciados ou sem-tetos buscavam abrigo. É a explicação lógica, a explicação que o nosso cérebro busca para não entrar em pânico. Mas o que a equipe de exploração encontrou no terceiro andar destroçou qualquer possibilidade de uma explicação racional e segura. Lembrem-se do que eu disse sobre a eletricidade. O prédio estava oficialmente desconectado da rede municipal há mais de uma década. Os cabos foram cortados, os medidores arrancados, mas ao subirem as escadas de emergência, passando pela ala de pediatria que já estava caindo aos pedaços, eles ouviram algo. Não era o vento uivando pelas janelas quebradas, e não eram ratos correndo pelo forro. Era um zumbido. Aquele zumbido baixo, constante e elétrico que você só escuta quando está em uma sala com muitos equipamentos ligados. O cinegrafista da equipe, com a mão trêmula, apontou a câmera para o final do corredor. No teto, uma única lâmpada fluorescente não estava apenas acesa, ela piscava com força total. E logo abaixo dela, uma máquina de venda automática. Não uma relíquia enferrujada dos anos 90, mas um modelo moderno, com o painel digital brilhando em azul neon. Isso mudou tudo. Isso transformou uma história de fantasmas em uma investigação criminal em tempo real. Porque fantasmas não precisam de refrigerante gelado, e fantasmas não consertam fiação elétrica industrial. Alguém estava gastando dinheiro ali, e muito dinheiro. A equipe avançou. O ar naquele corredor era diferente. O cheiro de mofo e madeira podre que nos sufocava nos andares inferiores desapareceu completamente. Foi substituído por aquele cheiro clínico, metálico e frio de antisséptico, o cheiro de hospital. O chão não tinha poeira. O linóleo brilhava como se tivesse sido encerado naquela mesma manhã. Nós entramos na sala de enfermagem central desse andar. E foi aqui que o conceito de tempo colapsou. Sobre o balcão havia um jornal.
A manchete não era de 10 anos atrás, era da semana passada. Ao lado do jornal, um copo de café de uma rede famosa, ainda com o líquido pela metade, ainda morno. O gelo nem tinha derretido completamente. A sensação de invasão foi imediata. A equipe não estava explorando uma ruína. Eles tinham acabado de invadir o local de trabalho de alguém. E esse alguém estava por perto, provavelmente nos observando pelas frestas das portas entreabertas. Foi nesse momento que conectamos um ponto solto que mencionamos lá no início do vídeo. Lembram dos relatos dos vizinhos? Das entregas na madrugada? Nós achávamos que eram despejos ilegais de lixo. Estávamos errados. Eram suprimentos. Vasculhando as gavetas do posto de enfermagem, encontramos registros. Não prontuários velhos e amarelados, mas planilhas impressas recentemente. Listas de pacientes. Mas os nomes não batiam com nenhum registro oficial de pessoas desaparecidas ou internadas na rede pública. Eram codinomes, paciente alfa, caso 402, protocolo Lázaro. O que nos leva à pergunta mais aterrorizante de todas. Se o hospital está funcionando, quem são os médicos? E pior, quem são os pacientes? A resposta começou a se formar quando encontramos o diário de bordo de um turno noturno, esquecido sobre uma maca. A letra era apressada, nervosa. As anotações descreviam procedimentos que foram banidos da medicina ética há 50 anos. Falavam de reanimação forçada e manutenção artificial pós-trauma. Isso nos gelou o sangue, porque sugeria que as pessoas tratadas ali não estavam ali por vontade própria. Ou talvez estivessem ali porque nenhum outro lugar aceitaria fazer o que estava sendo feito. O hospital não era um refúgio, era um laboratório. Um lugar onde a morte não era aceita como fim, mas vista como uma falha técnica a ser corrigida a qualquer custo. E então, o som mudou. O zumbido elétrico foi cortado pelo som ritmado, quase hipnótico, de um bip. Bip, bip, bip. O som clássico de um monitor cardíaco. Vinha do final do corredor, de uma porta dupla com a inscrição UTI cirúrgica, acesso restrito. A equipe de filmagem parou. O instinto de sobrevivência gritava para dar meia volta e correr para a luz do sol. Mas a curiosidade humana é uma armadilha fatal. Eles precisavam ver. Eles precisavam saber se havia alguém ligado àquela máquina. Enquanto caminhavam em direção àquela porta, a câmera captou detalhes que passariam despercebidos a um olhar destreinado. As câmeras de segurança no teto. Elas não eram antigas. Eram lentes modernas com infravermelho. E o mais assustador, a lente de uma delas girou lentamente, acompanhando o movimento do grupo. Eles não estavam apenas invadindo, eles estavam sendo monitorados. E quem quer que estivesse do outro lado das câmeras estava permitindo que eles avançassem. Isso é uma tática de predador. Você não espanta a presa, você a atrai para o fundo da toca. Chegamos à porta da UTI. Havia uma janela de vidro, mas estava coberta por dentro, com papel pardo impedindo a visão. O som do monitor cardíaco estava mais alto, mais rápido. Bip, 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 bip. Como se o coração conectado à máquina soubesse que estranhos estavam se aproximando e estivesse entrando em taquicardia. Um dos exploradores colocou a mão na maçaneta. Estava trancada? Não. A maçaneta girou suavemente, sem um único rangido. As dobradistas estavam perfeitamente lubrificadas. Ao abrirem a porta, a luz branca e estéril que vazou de dentro foi cegadora em comparação com a penumbra do corredor. E o que a câmera revelou naquele instante é uma imagem que vai ficar gravada na minha mente para sempre. Não era uma sala vazia com uma máquina ligada sozinha para assustar intrusos. A sala estava cheia. Havia 3 leitos, todos ocupados, mas não por pessoas comuns. Os pacientes estavam cercados por uma quantidade de tubos e fios que desafiava a lógica. Ventiladores mecânicos inflavam e desinflavam peitos imóveis com um ritmo mecânico e preciso. O som não era de um único monitor, mas de 3, em uma sinfonia dissonante de vida artificial. Mas não havia médicos, não havia enfermeiros. A sala estava operando no piloto automático. Foi então que eles viram. No fundo da sala, atrás dos leitos, havia uma parede de vidro que dava para uma sala de observação escura. E atrás desse vidro, uma silhueta. Um homem, vestindo um jaleco branco impecável, parado, com as mãos nas costas, observando a equipe de filmagem com uma calma absoluta. Ele não parecia surpreso, ele parecia estar esperando. A equipe entrou em pânico. O cinegrafista tropeçou para trás, derrubando uma bandeja de metal que fez um estrondo ensurdecedor. O barulho ecoou pelo andar inteiro, quebrando o silêncio tenso. E no momento exato desse barulho, os 3 monitores cardíacos pararam de bipar em ritmo e emitiram aquele som contínuo e agudo de parada cardíaca. O som da morte. Mas a figura atrás do vidro não se moveu. Ele apenas levantou uma das mãos e apontou um dedo. Não para a equipe, mas para a porta de saída de emergência que ficava no canto oposto da sala. Uma porta que, até então,
Ninguém tinha notado. Por que ele faria isso? Por que indicar uma saída? Ou aquilo não era uma saída? A adrenalina da equipe estava no teto. Eles correram, não para a porta indicada pelo homem misterioso, mas de volta pelo corredor de onde vieram. Foi uma fuga desordenada. As luzes do corredor começaram a piscar violentamente como um código Morse de alerta. Enquanto corriam, ouviram o sistema de alto-falantes do hospital ganhar vida. Aquela voz não era uma gravação. Era uma voz rouca, cansada, mas autoritária. A voz que ecoou pelos corredores vazios dizia apenas uma frase, repetida em loop. O tratamento não pode ser interrompido. O tratamento não pode ser interrompido. Eles desceram as escadas pulando degraus, o som da voz perseguindo-os como um fantasma físico. Mas quando chegaram ao térreo, a porta principal, aquela pela qual tinham entrado tão facilmente, estava acorrentada pelo lado de fora. Alguém os trancou lá dentro. A armadilha tinha se fechado, e agora a única opção era descer, porque a planta do hospital mostrava que havia uma saída de serviço, uma doca de carga, no subsolo. O mesmo subsolo onde, segundo as lendas urbanas, ficava um necrotério. O mesmo subsolo de onde vinha a energia principal que alimentava todo aquele show de horrores nos andares de cima. Eles não tinham escolha. Precisavam ir para o coração da besta. Vocês conseguem imaginar o desespero? Estar preso em um prédio que finge estar abandonado, cercado por pacientes que não deveriam estar vivos, monitorado por uma equipe médica invisível e agora forçado a descer para a escuridão total do subsolo. A câmera, agora no modo noturno, mostrava a respiração ofegante dos exploradores formando nuvens no ar frio. Sim, quanto mais desciam, mais frio ficava. Um frio anormal, industrial. Eles chegaram à porta do subsolo. Estava entreaberta. Uma escuridão densa vazava de lá junto com um cheiro que não era antisséptico, nem podridão. Era cheiro de ozônio, cheiro de alta voltagem. O líder do grupo sussurrou para a câmera: "Se a gente não sair, o cartão de memória está no meu bolso de trás." Isso não é filme, isso foi real. O que eles encontraram no subsolo conecta todas as pontas soltas. Explica por que o governo nunca demoliu o prédio, explica por que a energia nunca foi cortada, e explica o que aconteceu com as pessoas que desapareceram na região nos últimos 10 anos. Eles empurraram a porta. O beixo da lanterna cortou a escuridão e revelou algo que não deveria existir embaixo de um hospital. Não era um necrotério. Era uma infraestrutura massiva. Servidores. Fileiras e fileiras de servidores de computador piscando freneticamente, resfriados por ventiladores gigantescos. O hospital não estava mantendo apenas corpos vivos. Ele estava mantendo algo digital vivo. Os pacientes lá em cima, eles não eram o foco. Eles eram as baterias. Ou talvez os processadores biológicos para algo muito maior. Mas antes que pudessem processar o que estavam vendo, uma luz vermelha giratória se acendeu no teto do subsolo. Um alarme, silencioso, visual. E do meio dos servidores, passos pesados, de botas militares no concreto. Não era mais o médico de jaleco, eram seguranças. A câmera cai, a imagem fica tremida, rolando pelo chão, filmando apenas os pés dos exploradores correndo e a luz das lanternas criando sombras caóticas nas paredes. Ouve-se um grito: "Ali! Pega eles!" A gravação corta abruptamente. Mas essa não é a última filmagem. O que eu vou mostrar agora é o que foi recuperado de uma segunda câmera, uma GoPro que estava presa no peito de um dos exploradores e continuou gravando mesmo depois que eles foram capturados. O que essa câmera viu nos 10 minutos seguintes é a prova definitiva de que o Hospital Santa Cecília nunca fechou. Ele apenas mudou de propósito. Preparem-se. O que vem a seguir é perturbador, porque revela que o verdadeiro horror não é sobrenatural. O verdadeiro horror é o que seres humanos são capazes de fazer quando ninguém está olhando e quando o financiamento é ilimitado. Nós vamos analisar frame a frame o que aparece nessa segunda gravação. E eu aviso, o rosto que aparece no final é de alguém que todos nós conhecemos. Alguém que foi dado como morto há 3 anos em um acidente de avião. Estão prontos para ver o que está escondido no subsolo? O ar no final daquela escada não cheirava a mofo ou a podridão como no resto do prédio. Tinha um cheiro metálico, quase elétrico, misturado com um leve aroma de éter que parecia ter viajado no tempo. A cada degrau que descíamos rumo ao subsolo proibido,
O zumbido que mencionamos antes deixava de ser uma sensação auditiva para se tornar uma vibração física no meu peito. Vocês conseguem imaginar a insanidade disso? Estamos a 3 andares abaixo da terra, em uma estrutura condenada há 20 anos, e a parede ao meu lado está vibrando com energia. Minha lanterna falhou por um segundo, e o meu coração parou junto com ela. Mas quando a luz voltou, o feixe iluminou algo que desafiava toda a lógica que construímos até agora. Não eram fantasmas, não eram demônios, era uma porta de aço escovado, impecavelmente limpa, sem uma única mancha de ferrugem contrastando violentamente com as paredes descascadas do corredor. E por baixo dessa porta vazava uma luz. Não a luz branca e fria das minhas lanternas, mas uma luz amarela, quente, incandescente. Alguém estava lá dentro, ou alguma coisa estava mantendo aquilo vivo. Eu fiz um sinal para a câmera parar de se mover. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de toda a minha vida. Coloquei a mão na maçaneta fria. Ela girou sem nenhum esforço, como se tivesse sido lubrificada ontem. Ao empurrar a porta, o som do mundo exterior desapareceu completamente, substituído pelo ritmo constante e hipnótico de máquinas funcionando. O que meus olhos viram naquele momento não foi um cenário de horror, mas um cenário de preservação impossível. Era uma sala de operações, mas não uma sala abandonada. As luzes cirúrgicas no teto estavam acesas. Monitores antigos da década de 90 piscavam com linhas verdes rítmicas, embora não houvesse ninguém na mesa de cirurgia. O zumbido vinha de uma série de baterias de caminhão e geradores improvisados conectados em série, uma obra de engenharia caótica mais funcional que ocupava todo o canto da sala. Alguém tinha construído um sistema circulatório artificial para manter o coração deste hospital batendo. Eu me aproximei da mesa central. Havia instrumentos cirúrgicos alinhados com precisão milimétrica sobre um pano azul. Bisturis, pinças, afastadores, todos brilhando. Mas o que me fez perder o fôlego foi um caderno. Um simples caderno de capa dura preta, aberto sobre uma bancada lateral. Aproximei a câmera para que vocês pudessem ler isso comigo, porque se eu apenas contasse, vocês diriam que estou inventando para ganhar visualizações. A caligrafia era trêmula, mas legível. As datas não paravam em 2003, o ano oficial do fechamento. As páginas continuavam. 2005, 2010, 2018. A última entrada era de hoje de manhã. Estava escrito: paciente 402 estabilizado. A febre baixou. O hospital cumpre o seu dever. Nós não abandonamos ninguém. A tinta da caneta ainda parecia fresca, brilhando sob a luz amarela. Foi então que eu ouvi. O som não vinha das máquinas. Vinha de trás de uma cortina divisória no fundo da sala. O som de passos arrastados. Lentamente a cortina foi puxada. Eu esperava um monstro. Esperava um segurança furioso. Esperava o sobrenatural. Mas o que apareceu foi um homem. Um senhor, vestindo um jaleco que um dia fora branco, mas agora estava amarelado pelo tempo e remendado com linhas de cores diferentes. Ele não parecia surpreso em nos ver. Seus olhos estavam fundos, cansados, carregando o peso de décadas de vigília solitária. Ele não gritou. Ele apenas levou o dedo aos lábios pedindo silêncio. Eles estão dormindo. Ele sussurrou com uma voz que parecia não ser usada há muito tempo. Apontei a lanterna para onde ele indicava, para as outras macas atrás da cortina. Eram manequins, bonecos de treinamento médico, cobertos com lençóis vazios conectados a braços de plástico. A realidade caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Não havia pacientes, não havia equipe, havia apenas ele. A história que descobrimos depois, revirando os arquivos daquela sala, era mais trágica do que qualquer filme de terror. Aquele homem era o chefe da manutenção técnica quando o hospital faliu. Quando as portas fecharam e os médicos foram embora, quando os pacientes foram transferidos ou liberados, ele ficou. Ele não tinha família lá fora. O hospital não era apenas o trabalho dele, era a identidade dele.
A mente dele, incapaz de processar o luto do abandono e o fim de seu propósito de vida, criou uma realidade alternativa. Ele consertou os geradores, ele roubou combustível de carros abandonados na região para manter as luzes daquela única sala acesas, ele limpava os instrumentos todos os dias, ele tratava os manequins, acreditando piamente que estava salvando vidas, que o hospital ainda era necessário, que ele era o guardião de um santuário sagrado de cura que o mundo tinha esquecido. Nós ficamos ali, parados, observando aquele homem ajustar o soro de um boneco de plástico com uma ternura que faria inveja a qualquer médico real. Ele olhou para a mão novamente e sorriu, um sorriso triste e doce. Ele disse: "A luz não pode apagar. Se a luz apagar, eles perdem a esperança." Naquele momento, eu entendi tudo. O mistério das luzes nas janelas que os vizinhos relatavam, os sons de máquinas, as encomendas que desapareciam na portaria, não eram assombrações. Era a persistência humana levada ao extremo da loucura. Era a recusa absoluta em aceitar que algo importante tivesse se tornado inútil. Nós não tivemos coragem de confrontá-lo. Não tivemos coragem de dizer a ele que o mundo lá fora já tinha seguido em frente há 20 anos, que aquele prédio estava condenado a ser demolido em breve. Quebrar a ilusão dele seria mais cruel do que qualquer coisa que o tempo fez com aquelas paredes. Nós recuamos, passo a passo, saindo daquela sala iluminada e deixando ele com seus pacientes imaginários e sua missão eterna. A subida de volta à superfície foi silenciosa. O contraste era brutal. Saímos daquele casulo de luz quente e cuidado delirante para os corredores frios, sujos e grafitados nos andares superiores. O vento uivava pelas janelas quebradas como se o prédio estivesse chorando. Cada pichação na parede, cada pedaço de teto caído, agora parecia um insulto à dedicação daquele homem lá embaixo. Quando finalmente empurramos as portas principais e saímos para o ar da noite, a cidade estava lá, brilhando ao longe. Carros passavam na rodovia, pessoas viviam suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava no ventre daquela besta de concreto. O hospital, visto de fora, era apenas uma carcaça escura e ameaçadora. Mas agora, olhando para uma pequena fresta no nível do solo, eu podia ver um brilho fraco, quase imperceptível. A luz do guardião. Essa exploração me mudou. Eu entrei aqui procurando medo, procurando o sobrenatural, procurando o clique fácil do terror, mas saí com algo muito mais pesado. Encontrei a prova de que o lugar mais assustador e ao mesmo tempo mais belo do mundo é a mente humana. O hospital funcionou depois de fechado? Sim, ele funcionou porque um único homem se recusou a deixar o espírito do lugar morrer. Ele manteve a promessa de cuidado quando todos os juramentos de Hipócrates foram esquecidos pela burocracia e pela falência. Nós decidimos não revelar a localização exata deste prédio. Não vamos chamar as autoridades agora. Talvez, em algum nível distorcido, aquele homem esteja feliz. Talvez ele seja o único ser humano livre que encontramos em anos. Ele tem um propósito. Ele tem uma rotina. Ele tem algo que muitos de nós passamos a vida inteira procurando e nunca encontramos. A certeza absoluta de que estamos fazendo bem, mesmo que seja apenas para uma plateia de bonecos de plástico. Enquanto me afasto, olho para trás uma última vez. A estrutura colossal se ergue contra o céu estrelado. Não é mais um monstro de concreto para mim. É um monumento à solidão e à devoção. O hospital está morto para o mundo, é verdade. Mas lá embaixo, no coração de suas fundações, o pulso ainda bate. Fraco, irregular, sustentado por fios desencapados e baterias velhas. Mas bate. E é isso que importa no final das contas, não é? A luz não pode apagar. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você pensar sobre o que deixamos para trás e o que nos mantém seguindo em frente, compartilhe este vídeo. O algoritmo pode esquecer deste vídeo amanhã, assim como o mundo esqueceu este hospital. Mas nós, juntos, podemos manter a memória viva. Eu sou o narrador dessa jornada, e este foi o hospital que se recusou a morrer. A gente se vê na próxima exploração, onde quer que o mistério nos chame. Fiquem bem, e por favor,
Nunca deixem a luz de vocês apagar.